Boa tarde, meu nome é Cícera, sou estudante de licenciatura em Pedagogia. Vou fazer uma entrevista sobre a inclusão escolar, entrevistando a professora Marisol, professora da FUMEC, aqui de Campinas, interior de São Paulo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco sobre a sua profissão, da sua carreira docente. Bom, estou na FUMEC há 19 anos, trabalhando com supletivo de 1º ao 5º ano. E nesta sala eu tive um pouco de experiência com a inclusão. E também tenho formação, em educação especial na Prefeitura de Campinas. Este ano estou fazendo 25 anos na área de educação especial. Mas na FUMEC eu sou professora de EJA, supletivo. Muito bem. E para você, o que é a inclusão? Bom, a inclusão na verdade, é um programa que todos os professores têm que aceitar os alunos com deficiência e também, em alguns estados, até com dificuldade de aprendizagem. A inclusão é o direito desse aluno. Ele não está lá de favor. Ele tem o direito de ser atendido igual aos demais alunos. E esses professores têm que recebê-los, tá? Certo. E tem que ter essa boa vontade, essa boa empatia com o aluno. Porque esse aluno vem para nós mais para nos ensinar do que para a gente ensinando para eles, que a gente passar para eles os conhecimentos. Certo. E quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos professores e pela escola no processo de inclusão dos alunos com deficiência e como superá-los? Bom, eu acho que a maior dificuldade seria a falta de conhecimento desse professor ao receber esse aluno com deficiência. Então, essa insegurança, falta também de apoio de alguns gestores a esse professor, esse profissional que está recebendo, eu acho que tudo isso dificulta o processo de inclusão. Então, a gente conseguindo fazer com que esse professor se capacite e consiga ter um pouquinho mais de conhecimento e até dos direitos desse deficiente, eu acho que a inclusão ficaria tudo muito mais fácil. Mais fácil, né? Tá? Certo. E no que diz respeito à aceitação das famílias, como é feito esse trabalho de conscientização da importância da criança com deficiência participar no atendimento especializado? Então, eu acredito que tem famílias e famílias. Tem famílias que aceitam e luta para superar as dificuldades e a deficiência desse aluno. E tem famílias que não aceitam a deficiência. Essas famílias que ainda não têm a aceitação, eu acho que é muito mais difícil de trabalhar e orientar do que as famílias que já pegam aquilo como uma luta, uma batalha, e ele quer que seu filho vá para frente, que seu filho aprenda, que faça todas as terapias que precisa. Então, eu acho que é um papel do professor e da escola estar orientando tanto a família como a comunidade. Certo. Porque não precisa ter um membro da família com deficiência para estar orientando. Eu acho assim, quantas pessoas mesmo da comunidade que veio na minha sala conhecer um deficiente visual, um surdo e tal. Certo. Eu acho assim que esse contato é importante para eles verem que não é um bicho de 7 cabeças, que é um ser humano, pode ser criança ou adulto, no meu caso, que eu atendo tanto criança como adulto, e mostrar para eles que é possível fazer a inclusão. Lógico que, como eu tenho o conhecimento e o estudo da educação especial, tudo isso me ajudou no processo como professora de EJA. Então, como esse ano na minha sala eu tenho várias deficiências. Eu tenho deficiência intelectual, eu tenho surdo, eu já tive cego, que já concluiu, e agora estou com os cadeirantes. Então, assim, é realmente uma sala super heterogênea, cada um num processo de aprendizagem que fica tudo muito mais difícil. Mas não é impossível. Se a pessoa tem essa abertura e esse trabalho claro na cabeça, que eu não vou fazer milagre, mas o meu aluno tem potencial, eu vou ajudá-lo a conseguir superar as suas dificuldades.
Certo. E como os profissionais da sala devem agir ao receber essa criança com deficiência ou com algum outro tipo de dificuldade, que não seja a deficiência em si? Eu acho assim que, conversando com os demais colegas professores, a maioria relatam isso. Eu não estudei para ter aluno deficiente, eu não estudei, eu não sei lidar com aluno deficiente, mostrando muita insegurança, tá? Mas eu acho que se a pessoa tem aquela abertura de ir atrás, eu já tive vários professores que eu não precisei orientar. Eles foram atrás, eles pesquisaram na internet, né, escutaram uma palestra aqui e ali, foi fazer um fórum, um seminário, um congresso, e eu acho que o professor tem que ter essa predisposição. Se ele não tem a predisposição para receber esse aluno, ele sempre vai ser aquele professor que tem medo de tudo. Então, assim, você passando essa orientação e você vendo que o professor está sensibilizado para receber o aluno, isso é o mais importante, eu acho, que do papel da professora de educação especial. Sensibilizar os demais colegas do trabalho que é possível. Que você está dando uma chance para o aluno mostrar o seu potencial. E não, a gente tem que ver, eu penso muito assim, como professor de educação especial, eu tenho que ver o que o meu aluno pode me dar de retorno e não ficar levando a deficiência como o maior problema para ele. Eu tenho que pensar assim, ele pode me dar o retorno, então quais as possibilidades dele me dar o retorno? E não colocar a deficiência lá em cima, como se ele nunca fosse capaz de fazer nada, ele não teria potencial de nada. Se eu não acredito no meu aluno, eu estou fazendo um cidadão que vai ser sempre abaixo da média, sempre vai ser aquela pessoa com dificuldade. Agora, se eu acredito e ponho a mão no fogo para isso, eu acredito no meu trabalho, eu acredito no potencial do aluno, eu acho que ele tem tudo para ser um cidadão com as suas dificuldades, como todo mundo tem suas dificuldades, e com os seus benefícios também. E para tornar a escola inclusiva, o que compete às diversas esferas do governo e qual o papel do gestor escolar como articulador de mudanças na inclusão escolar? Então, eu acredito que falta, talvez, cursos para os gestores estarem junto com nós da educação especial, lutando por esses alunos com deficiência. Porque nós vemos por aí, à torto direito, na televisão, no rádio, informações que o aluno deficiente deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, porque não teve um gestor que encarou o direito do deficiente. E tudo isso abala o trabalho do professor de educação especial. O professor de educação especial não faz nada sozinho. Se eu não tenho um orientador pedagógico que compre essa briga com o professor de educação especial, se eu não tenho o diretor ou vice que acredita na inclusão, tá? Eu não estou falando de uma inclusão irreal. Eu estou falando de uma inclusão real, que a gente tem que fazer sim as adaptações, tá? Que não é impossível esse aluno conseguir terminar o 9º ano, o 3º colegial, ou fazer até faculdade, porque hoje em dia nós vemos muitos alunos com deficiência com faculdade, com 3º grau, até com pós-graduação. Então eu acredito assim que esse gestor, ele é um aliado do professor de educação especial, ele é um aliado da nossa inclusão. Tudo facilita, tudo anda melhor você tendo eles como apoio. Porque se você não tem um diretor que acredite na inclusão, vai ser muito mais difícil você estar incluindo esse aluno no grupo dele. Certo. E como é feita a avaliação com os alunos deficientes? Então, a avaliação do aluno com deficiência, você pode estar conversando com a professora da sala. No caso, eu estou com suspeita de um aluno, tal aluno X está com uma dificuldade. Geralmente o professor da sala chama o professor da educação especial e dentro das atividades da turma dele, o professor vai te dar uma linha qual que é a dificuldade. Aí o professor de educação especial faz uma adaptação, uma provinha, entre aspas, uma provinha para ver aonde que está a dificuldade. Ele não sabe quantificar, ele não sabe dizer os números do 1 até o 50, ele não sabe quantificar, então você faz aquelas provinhas com imagens. Todas as provinhas com imagens, com figuras, fica muito mais fácil para o aluno deficiente. A não ser, eu estou falando de um deficiente intelectual, não estou falando de um cego. Um cego já seria outra avaliação. Então, a professora vai te dar um norte da sala
Ó, ele não tá acompanhando isso. Aí a professora, em cima da fala da professora, ela vai fazer a sua avaliação e pesquisar aonde que ele tá com dificuldade. Porque o professor de educação especial, ele não tá em todas as salas, em todos os momentos. Então, esse trabalho de parceria, que nem eu falo pra professora da sala, eu estou ali para ajudá-la. Mas a professora da sala é ela. Então, eu não vou fazer o papel dela, eu vou estar colaborando, dando sugestões de atividades. Ao mesmo tempo, vou estar fazendo minha avaliação, sim, através de como? De atividades, para saber aonde que está a real dificuldade do aluno, é na matemática, no português, ou em outra atividade qualquer. E depois eu vou estar conversando, chamando essa família para fazer os encaminhamentos. E geralmente, quando a gente conversa com a família, na anamnese com a família, a gente sempre descobre um ponto. Ah, ele demorou para nascer, faltou oxigênio. Então, aí a gente vai ter um ponto que a gente pode estar encaminhando essa família para fazer um laudo e diagnosticar qual a deficiência dele. É intelectual, é um autismo, é um físico, neurológico. E aí você vai... Mas quem que vai dar o ponto de partida para você fazer essa avaliação do aluno é a professora da sala, porque é ela que conhece mais e tá todo dia com o aluno. Certo. E para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um momento que teve uma dificuldade e um momento assim bem marcante na sua trajetória como professora. Então, eu recém-formada, eu me formei em 1990. Na época, nem existia educação especial. A gente falava pedagogia do excepcional. Isso foi em Santos, na cidade de Santos. Então, eu me formei em 90. Aí, em 91, eu assumi o trabalho de itinerância em Registro, no Vale do Ribeira. Então, a minha sala ficava em Registro, numa escola de periferia, bem humilde. E durante a semana eu fazia o cronograma: segunda-feira Registro, terça-feira Jacupiranga, quarta-feira Iguape, quinta-feira Canané. Então, assim, ia pulando de galho em galho. E aí eu atendia, como professor de sala de recursos, eu atendia todas as deficiências. Não era só a minha habilitação, que era a deficiência visual. Certo. Em Jacupiranga, eu atendia um menino que tinha deficiência intelectual. Nisso, chegou um senhor de idade com 68 anos, seu José. Até hoje lembro dele. E esse seu José, ele fazia trabalho com solda. Ele fazia bico com solda. E ele ficou cego devido à solda, porque não usava proteção. Não usava proteção correta. Ele perdeu primeiro uma visão e depois perdeu a outra, né? Primeiro a direita e depois a esquerda. E esse seu José, como ele fazia trabalho de pedreiro, ele tinha as mãos calejadas. E eu, nossa, eu me formei de o quê? Acho que 20, 21 anos. E aí, um belo momento, conversando com ele, fazendo todo o trabalho de percepção tátil. Eu pedia muito para ele rasgar papel, enrolar papelzinho, dobradura, fazia bastante disso, lixa. Eu fazia bastante colagem com lixa. Aí um dia eu cheguei pro seu José e falei assim: seu José, que mão calejada. Eu vou pegar uma lixa, vou passar lixa na sua mão. Falei, brincando, rindo, todo mundo deu risada, né? A professora da sala também, lá no Jacupiranga, também deu risada e tal. E passou, tchau, 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 né? Na outra semana, quando eu cheguei em Jacupiranga, seu José todo sorridente chegou: professora, olha minhas mãos. Aí eu peguei as mãos calejadas do seu José. Estava mais macia que bumbum de nenê. Nossa, o que ele fez? Seu José, o que o senhor fez? Que maravilha de mão, tá mais lisa que a minha. Aí ele falou assim: professor, você não falou que era para eu lixar minha mão? Nossa. Ele passou a semana inteira e o final de semana inteira lixando a mão. Mas eu fiquei com tanta vergonha, pedi 1000 perdão pra ele, porque eu falei brincando. Mas eu fiquei tão constrangida, eu fiquei tão envergonhada, que assim, eu acho que foi uma inocência minha, eu não imaginava que ele ia fazer. Mas você acredita que a partir daí eu consegui fazer com que ele lesse e escrevesse em braille? Nossa, que lindo. Né? Assim, apesar desse mico do ano que eu passei, foi assim, então uma coisa assim que eu nunca esqueci. Hoje eu não falo nem brincando com nenhum aluno cego que eu vou passar lixa na mão. Nossa, né? É bem complicado. Mas eu acho assim, eu falei brincando,
Mas eu não sei se foi Deus o que foi, mas eu acredito que a partir dali eu tomei mais cuidado com o que eu falo para os meus alunos, e ainda mais adulto, no caso. Eu estava atendendo adulto, sério, né? Mas foi a partir daí. E o sonho dele era ler a Bíblia em braille. Nossa. E eu consegui terminar o ano, que aí no final do ano depois eu já me removi para outra cidade, não fiquei lá em registro. Mas no final do ano eu já estava conseguindo fazer com que ele lesse algumas palavras como amor, bondade, sabe? Algumas palavras em braille. Então, né? Então, assim, eu acho que o objetivo que ele tinha em mente, porque ele tinha tanta força de vontade, e às vezes ele chegava e falava assim, professora, minha esposa falou que eu sou um velho, que eu nunca vou aprender nada aqui com a senhora. Ele chegava com tão baixa estima, eu falava, não, mas o senhor estava aprendendo, mesmo quando ele não estava aprendendo nada, eu colocava a autoestima dele lá porque ele já estava tão deprimido que ele tinha liberdade de ir e vir. Como ele estava cego, ele dependia da esposa, dos filhos, para tudo. Então, assim, e devido à idade avançada, qualquer queda, ele podia quebrar um braço, uma perna. Verdade. Então, e assim, eu fiquei muito contente. No final do ano, ele já está começando a ler algumas coisas e sentir o braille, porque com as mãos calejadas do jeito que ele tinha, ele nunca ia sentir. Mas, assim, ele foi uma coisa, assim, um exemplo. E mesmo, isso foi em Jacupiranga. Em Registro, meu primeiro aluno, o Reinaldo, até hoje, lembro dele. Ele conseguiu terminar o colegial, tudo, e conseguiu passar na faculdade de pedagogia, que ele queria ser professor de deficiente visual, de braille. E assim, eu fiquei sabendo pela secretária da escola que ele queria me homenagear. Nossa. Né? Mas no final, não sei o que aconteceu, depois eu perguntando pra ela, e aí, ele se formou, não se formou? Aí ele sumiu. Então eu sei que ele perdeu a mãe, depois perdeu o pai, tava morando com a irmã, tá tendo um monte de dificuldade. Mas fiquei muito contente de saber que meu primeiro aluno conseguiu terminar os estudos e fazer uma faculdade. Na época que eu tava com ele tava na 5ª série, muito inteligente. E conseguiu fazer faculdade. Então, assim, pra mim foi mesmo sabendo hoje onde ele passa, eu tô super feliz de saber que ele conseguiu se formar. O que é ótimo, né? Então, assim, pra mim, o meu maior, assim, benefício é saber que meus alunos, tanto os normais quanto os deficientes, mas principalmente os deficientes, têm conseguido passar por uma faculdade, passar por tanto preconceito, porque a gente sabe que as nossas faculdades não estão preparadas para receber os deficientes. Nem a escola pública. Eu acho que a inclusão e a educação especial tem muito ainda. As políticas públicas têm que melhorar muito. Não adianta só ter as leis. Tem que aplicar. Tem que aplicar e não há aplicação da lei. Certo. Então tem muita coisa errada ainda que a gente tem que melhorar. E eu penso assim, o professor de educação especial, o professor que atende esses alunos, é o porta-voz desses deficientes. Eu me coloco como uma obrigação da educação especial. Não adianta só eu chegar e falar assim, aquele aluno lá não aprende mesmo, não vou fazer nada. Pra que eu vou ficar pensando? Aquela família não tá nem aí pro aluno. Não, eu tenho que ficar batendo boca com a família, cobrando a família dos atendimentos. Eu tenho que cobrar da gestão para eles também estarem fazendo adaptação curricular, as provas adaptadas, porque um aluno deficiente não vai fazer uma prova igual a um aluno normal. Verdade. Você não precisa ter cinco continhas. Com aluno deficiente, uma prova adaptada, você colocando 2 continhas de mais, 2 de vezes, 2 de divisão, você fazendo uma adaptação que ele consiga realizar uma atividade de cada, eu acho que você já está fazendo a inclusão. Então, eu acho assim, o professor de educação especial tem que ser o porta-voz desses alunos. Certo. Tanto na escola, como na comunidade, como na família, no posto de saúde. É super importante a nossa parceria com o posto de saúde. Nosso trabalho não anda se não tem o laudo. Então, principalmente aqui em Campinas. Então, eu acho assim que tem muita coisa para melhorar. Muitas políticas públicas para rever. Muita coisa já aconteceu, já ajudou, mas ainda falta muita coisa. Tá certo, professora. Eu agradeço esse momento. Muito obrigada pela oportunidade.